pandemia é uma parte da minha vida que quando eu falo, para mim o valor dessa época da minha vida foi muito maior pelo aprendizado que eu tive muito mais com Deus do que com empreendedorismo. Quando começou a pandemia, como todo empresário ficou naquela, né? A mídia, não errada, porque querendo ou não era uma doença de fato, bem como a gente viu, né? Parou o mundo inteiro. Mas no começo todo mundo estava com muito medo, porque ninguém sabia o que era, só via muito um nível de mortalidade muito alto. E para completar, a pandemia se deu em março, meu contrato vencia em abril e a proprietária aumentou o aluguel do ponto que eu estava. Tentamos negociar, todas as tentativas de negociação foram frustradas e mesmo assim cumpre o contrato de aumentar o aluguel. E naquele momento eu percebi que eu não tinha como permanecer com a empresa, porque eu estava fechado, não dependia de mim trabalhar e o aluguel aumentou. Então eu comecei a querer procurar novos pontos e na verdade eu já estava meio que decidido a fechar, percebi que não dependia mais de mim. E aí, buscando a Deus, eu ouvi audivelmente o Senhor falando comigo algo que até hoje é muito marcante para mim. O Senhor disse assim: eu não sou um Deus de probabilidades, eu sou um Deus de possibilidades. Se a probabilidade é 0 de dar certo, não importa. O Senhor é um Deus do impossível, então Ele vai achar uma possibilidade de fazer dar certo. E isso foi muito forte para mim, né? Porque veio várias passagens da Bíblia na minha cabeça na hora, como por exemplo, Daniel na Cova dos Leões. Meu nome é Daniel por conta de Daniel da Bíblia e do meu padrinho, né? E Daniel na Cova dos Leões, a probabilidade dele sobreviver a uma cova de leões famintos era 0. Davi... Ia virar literalmente um sushi para os leões, né? Um sushi para os leões. Davi, a probabilidade dele vencer um gigante sem armadura era 0. Sadraque, Mesaque e Abednego entrar numa fornalha de fogo ardente, que fala que até os soldados que foram jogar ele, a fornalha estava tão quente que eles não suportaram, a probabilidade de eles sobreviverem dentro do fogo era 0. Mas quando a gente crê num Deus de possibilidades, num Deus impossível, ele faz acontecer. E é ali que ele mostra a grandeza dele. O Senhor, ele não mostra o poder dele no natural, na probabilidade, no que a gente está dentro do nosso alcance fazer. Ele mostra o poder dele no sobrenatural. Então aquilo ali, quando eu ouvi a voz do Senhor... Aquilo que o homem pode realizar não é milagre, né? Não é milagre. Então quando a voz do Senhor ele foi audível para mim, aquilo me deu muita força. Então eu já estava decidido a fechar a loja. E quando o Senhor falou comigo, aquilo me deu um novo ânimo. Então eu comecei a procurar novos lugares e disse, não, o Senhor me direciona. E o direcionamento que eu recebi de Deus foi de procurar um outro lugar. E pandemia, tudo fechado, imobiliárias fechadas. A gente conseguiu contato de algumas pessoas que eram proprietários dos imóveis. Nem eles queriam mostrar pra gente, porque todo mundo com muito medo de ter contato físico com alguém, todo mundo em isolamento total. Então não tinha como nem olhar pontos. E aí os amigos estavam com casa há um tempo para alugar, estavam negociando com o salão, e quando veio a pandemia o salão desistiu, né? E eles me ofereceram, sabia da situação e me ofereceram. E quando eu fui para lá, eu achava que o lugar não ia ser legal. Que é o lugar que a gente está hoje. Eu achava que o lugar não era legal, mas era aquele medo de já estar... Eu já estava 7 anos no mesmo lugar na Ilha João Tágera. Então o medo da mudança, todo mundo já tinha uma clientela fiel ali, o medo da mudança trazia na minha cabeça a ideia de que ele não seria um bom lugar. Mas, como era a única possibilidade ali que tinha, pensei em ficar só com delivery, né, que na época estava só com delivery, mas acabou que a gente conseguiu fazer a obra e hoje, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor, o ponto é bem melhor, bem maior, bem mais confortável. Hoje eu consigo identificar que é muito melhor do que o ponto que a gente estava. A rua é mais movimentada, muitos clientes novos que passaram a conhecer o Toque porque passavam agora ali na frente. E os clientes que a gente tinha permaneceram por conta da qualidade que a gente trabalha. Então, agregou muito mais e a gente saiu da pandemia muito mais forte.